Glória a Deus. Quantos conheciam essa canção? Tem mais gente que conhece, mas ela não fala para denunciar a idade. Essa canção, ela inspirou uma palavra que eu compartilhei um tempo atrás em São Pedro, num grupo de um querido irmão que faz parte do Conselho de Pastores, e ela me chamou muita atenção, porque, para mim, ela expressava um contexto que nós estamos vivendo hoje. E eu quero falar um pouco sobre isso, mas eu queria... Ela dispensou o pessoal já, Bira? Eu queria que a gente cantasse pelo menos o refrão dela, tá bom? Quem conhece, canta. Quem ainda não conhece, aprenda. Vamos lá? Acende uma luz e deixa brilhar a luz de Jesus, que brilha em todo lugar. Tu não podes te esconder, tu não podes te calar diante da necessidade. Acende uma luz na escuridão. Vamos lá, todos juntos? Se você puder levantar suas mãos, acende uma luz. Acende uma luz. Deixa a luz de Deus brilhar. E deixa brilhar a luz de Jesus, que brilha em todo lugar. Tu não podes te esconder, tu não podes te calar diante da necessidade. Acende uma luz na escuridão. Só vocês. Quero ver se vocês aprenderam. Oh, que glória. Amém. Tu não podes te esconder, tu não podes te calar diante da necessidade. Acende uma luz na escuridão. Oh, aleluia. Quantos querem ser essa luz do Senhor no meio da escuridão? Aplaudo a Ele em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Pai, te damos graças nessa noite. Ó Deus, saímos das nossas casas porque queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Te damos graças por tudo aquilo que o Senhor já expressou, já manifestou hoje aqui. Mas estamos com o coração aberto, Senhor. Estamos com uma mente receptível, Senhor. Para que o Senhor possa falar, possa edificar a nossa vida, possa edificar o nosso coração, também possa transformar o rumo da nossa história, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, porque desejamos de fato sermos parecidos com Cristo. Estamos aqui porque desejamos ser transformados à imagem e o caráter de Jesus, para que de fato a sua luz brilhe através de nós, ministra a tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, eu creio, eu percebo, assim, um ambiente liberado aqui, Senhor. Desde o início, Senhor, e até o fim, um ambiente totalmente liberado, para que o Senhor se manifeste. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz para todos, paz de Jesus. Amém. Você já deu a paz? Oi? Estou nervoso não, tá? Você já deu a paz para quem está do seu lado aí? Eu não estou nervoso não, tá? Eu estou muito nervoso. Quebra-gelo. Abra a tua Bíblia aí, em Êxodo, capítulo 10. Livro de Êxodo, capítulo 10, a partir do verso 21. Nós vamos falar aqui sobre as pragas do Egito, mas em especial uma praga só, que é a 9ª praga, chamada trevas.
Mas eu queria salientar que toda essa passagem que fala das pragas, ela chama muito a nossa atenção, né? A atenção de quem é cristão, de quem não é cristão, porque a gente percebe que assim um evento de muita grandeza, de muitos milagres, de muitos prodígios, né? O período que o Senhor ele lança sobre o Egito essas terríveis pragas a fim de que Faraó possa reconhecer que o Deus de Israel, o Deus dos hebreus, o nosso Deus, é Deus acima de todas as coisas e acima de todos. Amém? E aí, pensando nesses dias de hoje, eu penso que essa nona praga tem muito a ver conosco, tem muito a ver com os nossos dias. Êxodo capítulo 10, a partir do versículo 21, diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Estende a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Repete comigo, por favor. Todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Então Faraó chamou a Moisés e lhe disse: Ide, servi ao Senhor. Fiquem somente os vossos rebanhos e os vossos gados. As vossas crianças irão também convosco. Respondeu-lhe Moisés: Também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também os nossos rebanhos irão conosco, nem uma unha ficará, porque dele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, e não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Amém? Só até aqui. Depois a gente pode voltar em alguns versículos, mas é interessante, já de antemão, a gente observar que quando Moisés ele obedece a Deus, obedece ao Senhor, e estende as suas mãos para o Egito, vieram trevas, e a palavra diz aqui no versículo 21, 22, que eram trevas espessas, né? Trevas grossas sobre toda a terra, e ela durou o período de 3 dias. Dizem alguns historiadores que essas trevas elas eram tão densas que era como se o ar estivesse denso, cheio, né, de poeira, de cinza, como fuligens, né, de uma tempestade de pó ou erupção de vulcão. Então as trevas eram muito grossas a ponto de poder apalpá-las. As pessoas certamente naquela ocasião procuravam acender tochas, lampiões, lamparinas, enfim, mas nenhuma daqueles utensílios era capaz de vencer tamanha escuridão. A Bíblia chegava a dizer que ninguém saía de casa, poucos tinham até coragem de se levantar da cama, conforme a gente vê aí nesses versículos que nós lemos. Cabe salientar rapidinho que, como nas pragas anteriores, essa foi assim, um forte golpe aos deuses dos egípcios. Por quê? Porque a finalidade das pragas, na verdade, era destruir toda a divindade do Egito, de acordo com o que cada uma delas representavam. Se você for pesquisar aí, isso é fácil de ver, nas enciclopédias bíblicas, né? Agora tem Google, tem tudo. Você vai ver que a finalidade das pragas era envergonhar os deuses do Egito, porque ele tinha uma filosofia que era a filosofia e doutrina politeísta. Eles acreditavam em várias divindades. Eu não vou entrar em detalhes, você pode pesquisar, mas, por exemplo, quando o rio Nilo ficou cheio de sangue, é porque Deus queria afrontar o deus Khnum, que era o deus das águas, porque os egípcios acreditavam que esse deus guardava as águas do rio Nilo. Quando a praga das rãs entrou em ação, foi porque Deus quis envergonhar a deusa Requete, ou Acate,
que era uma figura de uma rã. Por isso que ele enviou as pragas das rãs. E aí, aquilo que o Egito, na verdade, considerava sagrado, ele começou a ter aversão. E aqui, com a praga das trevas, não é diferente. Era o deus Ra. O deus Ra, que era o deus Sol, sei que vocês também conhecem isso, já falamos algumas vezes sobre o deus Sol. Ele foi confundido, porque ele era o deus das estrelas e da lua, e de repente ele não conseguiu subverter o poder de Deus através das trevas. Também o deus Sol, ele tinha sido o principal deus do Egito, a ponto de os faraós se chamarem de filhos do Sol. Ok? Só para a gente entender um pouco sobre isso. Mas o mais importante aqui, quero que você volte sua atenção ao versículo 22 e 23. 22 e 23, que diz: estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, houve trevas espessas, como nós estamos falando, sobre toda a terra do Egito, por 3 dias. E o 23 é interessante, porque diz que não viram ao outro, ninguém se levantou do seu lugar, conforme já falamos, porém, os filhos de Israel tinham o quê? Luz na sua habitação. Então, a gente vê um período de trevas, trevas muito extensas, muito grossas, trevas a ponto de ninguém conseguir ver, trevas a ponto de apalpar, mas um detalhe importantíssimo, e eu quero que você preste muita atenção, é que no lugar em que habitavam os filhos de Israel, é lógico, graças a Deus, tudo permaneceu normal. Existem várias teorias, vários estudiosos, filósofos, eles tentam dizer que a questão das trevas, né, da praga das trevas, seria uma erupção vulcânica, seria poeira no deserto. Entre muitas teorias e filosofias vãs, eles tentam explicar o poder de Deus. Mas o que eles não conseguem explicar é que no lugar que estava o povo de Deus, exatamente onde habitava o povo de Israel, a palavra diz que nada lhes acontecia. E essa é a parte principal aqui desse contexto. Que lugar é esse que estava o povo de Israel? O povo de Israel estava na terra de Gósen, que foi o lugar no Egito dado aos hebreus pelo faraó ali dos tempos de José, para que eles pudessem habitar. Gósen é uma terra que fica no delta do Nilo e é descrita como a melhor terra do Egito. É terra apropriada para agricultura e para pecuária. Terra de gado, terra de rebanho. Cientificamente, todos tentaram explicar as pragas, conforme eu falei, mas ninguém conseguia explicar o que acontecia naquele local onde estava o povo de Israel. O povo de Israel estava guardado, em meio a tanto lugar de trevas, em meio ao caos, o povo de Israel permanecia guardado e protegido pelo Senhor. É um fenômeno que, na verdade, estava sendo administrado pela forte mão, pela poderosa mão do Senhor. Amém? O que a palavra quer dizer isso? O que a palavra quer dizer para nós com isso? Ela quer dizer para mim e para você, para que a gente não venha a nos preocupar, meu querido. Meu irmão, meu querido, não se preocupe. Por mais que a terra esteja assolada, por mais que haja maldições, por mais que as trevas possam alcançar todo e qualquer lugar, ela não pode atingir o Israel de Deus. Ela não pode atingir a sua vida, meu irmão. Sobre a sua vida não vale encantamento, porque sobre a sua vida está o quê? Está a bênção. Sobre a tua vida está a paz do Senhor. Guardados nessa terra, guardados na terra que o Senhor preparou, nada foge do controle dele, amém? Pode 1000 cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Quantos creem nisso? Esse lugar, essa terra é uma figura da igreja do Senhor. É uma figura do Deus vivo. Não existe um lugar tão maravilhoso quanto a igreja do Deus vivo, irmãos. Não existe lugar tão abençoado. Não existe lugar onde todos nós podemos ser tão guardados como a igreja do Senhor. Uma pergunta: você está ligado à igreja? Quantos aqui estão ligados à igreja do Deus vivo? Quantos aqui estão de fato conectados à igreja do Senhor? Diga amém. Amém. Nós somos muito felizes por isso, amém? O versículo 24. Se puder projetar, por favor.
Faraó chama Moisés e diz para Moisés: ide servir ao Senhor. Fique somente os vossos rebanhos e o vosso gado. As vossas crianças irão também convosco. Mas ele pede para ficar os rebanhos e o gado. Mais interessante que aqui, já começa uma pré-rendição de Faraó. Faraó, na verdade, ele prefigura o nosso inimigo. Faraó prefigura o inimigo do povo de Deus. Faraó prefigura o diabo. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, para você que entrou aqui nessa noite, de repente, pela primeira vez também, que Satanás nunca vai estar satisfeito com a nossa libertação, assim como Faraó, nesse episódio também, não estava satisfeito com a libertação e a vitória do povo de Deus. Então, Satanás, ele sempre vai querer embarrear o seu caminhar. Satanás, ele sempre vai querer interferir no nosso progresso diante do Senhor. Você imagina a escuridão, como que ele deve ter ficado desestabilizado, como que esse povo do Egito ficou desnorteado devido à escuridão. É engraçado a questão da escuridão, que ela causa uma certa fobia, né? Quantos aqui tem fobia de escuro aqui? Tem gente que não está botando a mão porque está com vergonha. Mas tem muita gente. Você viu quando apaga a luz, né? Acontece algum blackout, alguma coisa. A luz apaga de repente e fica aquele murmurinho. Oh, meu Deus, apagou a luz. Aí começa a correr atrás de alguma coisa, de vela, de alguma coisa. E nessa era digital a gente está um pouco perdido, né? Porque tudo é digital, tudo é elétrico. Tem muitos de nós que não temos nem fósforos mais em casa. Aí fica aquele desespero. Mas aí quando retorna a luz? Quando retorna a luz, é aquele alívio, né? Já viu quando retorna a luz? Esses dias teve aqui no outro prédio, alguma coisa tipo um blackout e tal. E aí quando ficou um período sem luz, quando voltou a luz, as pessoas até aplaudem. Já viu isso? Ei! É aquela glória. Porque a luz, ela traz alegria. As trevas, elas causam fobia. E aí você percebe aqui que realmente o Egito ficou desestabilizado. Porque a palavra usa um termo muito interessante. Ela fala que eles sequer podiam se levantar. Diz que eles não saíam de casa e diz que eles sequer podiam levantar. Quando alguém não consegue se levantar é porque há uma inércia. Quando alguém não consegue se levantar é porque há uma impotência, há uma desistência. E, na verdade, isso aconteceu com o Faraó. Isso aconteceu com o Egito. E isso está acontecendo também hoje ainda no Egito espiritual. Porque o Egito, ele tipifica o mundo. O mundo sem Cristo está sem luz. O mundo sem Jesus está sem esperança. Eles estão desesperados, eles estão desesperançosos. As pessoas, irmãos, estão sem esperança, o mundo está sem esperança. Tem muitas pessoas que entraram aqui nesse lugar, nessa noite também, entraram sem esperança. Pessoas que estão desnorteadas, pessoas que estão sofrendo. O Egito tipifica também as grandes potências mundiais desse presente século. Tem muitas potências mundiais que estão sucumbindo. Eu sei que aqui tem historiadores, pesquisadores, professores. E isso é uma realidade. O mundo atual, ele está sucumbindo. As potências atuais estão caindo. Nós recebemos notícias, né, há pouco tempo, alguma coisa de anos, um ano, mais ou menos, sobre uma potência como a Grécia, que se gabava da sua cultura, se gabava da sua inteligência, e é uma potência que está falida hoje em dia. Se você pesquisar lá nos sites, ranking dos países europeus que estão falidos, você vai ficar surpreso, porque a maioria daqueles países que se gabavam da sua estrutura política, sua estrutura socioeconômica, são países hoje que estão falidos. Você vai olhar cada um lá e vai falar, cara, esse país aí? Mas é uma realidade. Cada governo, cada nação está vivendo sob o caos. E essas pessoas estão atônitas, sabe por quê? Porque o nosso Deus está se levantando, irmãos. Essas pessoas estão atônitas porque o leão de Judá tem rugido
Quando nós cantamos uma canção como aquela, o leão, né, rugiu do trono, isso está acontecendo hoje em dia. O Senhor está se levantando contra toda a impiedade das trevas. É tempo da gente se despertar para isso, irmãos. O Senhor está se levantando com a sua grande luz. Provérbios 4,19 diz que o caminho dos perversos é como as mais densas trevas. Nem conseguem saber em que tropeçam. E o caminho do ímpio é como a escuridão. Os ímpios estão tropeçando, irmãos. Esses são os nossos dias atuais. A palavra de Deus diz que, em Isaías 14, 4, 5, que o Senhor fala assim: proferirás esse motejo contra o rei da Babilônia e dirás: como cessou o seu opressor, como acabou a tirania, quebrou o Senhor a vara dos perversos e o cetro dos dominadores. Amém? Pode dar glória a Deus? Levanta suas mãos e declare comigo: quebrou o Senhor a vara dos perversos e o cetro dos dominadores. Aleluias, glória a Deus. O Senhor é bom, irmãos. O Senhor está se levantando, são dias finais. As cortinas estão se fechando. As potências mundiais não sabem o que fazer quando as cortinas da vida, elas vão se fechando. Por isso eles estão perdendo a noção das coisas. São tempo de trevas espirituais. Trevas que têm produzido consequências dos mais variados setores, conforme eu falei. Setores socioeconômicos, setores políticos, setores culturais de todo mundo estão vivenciando um baque, tragédias, guerras, terrorismo, causando medo, causando pânico e o pior, causando frieza espiritual. O amor de muitos está se esfriando. A palavra diz aqui também em Êxodo que eles não conseguiam ver uns aos outros. Ou seja, não há uma referência a seguir. Ninguém consegue olhar mais para o próximo e ver como uma referência. Estão cegos. As nações estão cegas, as pessoas estão cegas. Tem pessoas atualmente que não estão conseguindo nem reconhecer mais as autoridades. Autoridades sociais, autoridades militares, autoridades eclesiásticas. Eles não têm mais referência, não veem mais como referência. E o mundo está se perdendo. O mundo está na escuridão. Hoje, nós estamos entrando num período de eleições, reta final para as eleições. Mas nós, como filhos de Deus, temos que ter dentro do nosso coração o seguinte: nenhum governo humano pode mudar a história do mundo. Nenhum governo humano pode mudar a história das nações. Nenhum governo humano pode mudar a história do Brasil ou de qualquer outra nação. Porque a palavra de Deus diz que o mundo passa assim como as suas concupiscências. Entretanto, aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vai permanecer quem fizer a vontade de Deus, meu irmão. Abrindo um parênteses aqui. Quando chega na reta final, nós somos orientados a votar com consciência, não é isso? Mas eu quero ir mais além. Vote com a consciência cristã. Vote com uma mente cristã, a mente de Deus, porque a palavra diz que não devemos nos conformar com esse mundo, mas nós devemos nos transformar pela renovação da nossa mente. Então, mente nova na votação, mente renovada, mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo. Amém? Vote naqueles planos de governo que são a favor da palavra. Não se venda. Não se deixe vender por interesses humanos, pelos seus próprios interesses humanos, muitas das vezes. Não se deixe vender pelos votos de cabrestos. Não se venda pelo secularismo. Não se venda pela apostasia dos dias atuais. Quantos estão me entendendo? Digo amém. Pode ser tarde demais, meu irmão, minha irmã, meu querido visitante. Pode ser tarde demais. A palavra de Deus diz que feliz a nação cujo Deus é o Senhor dos exércitos. Bem-aventurados são aqueles que têm uma referência. Tem muitas pessoas com más intenções no que diz respeito à política, intenções até malignas, eu diria. Mas existem pessoas sérias também,
Existem pessoas tentando ajudar, cientistas, economistas, representantes de direitos humanos. Muitas pessoas querem ajudar. Sem a verdadeira luz, não há solução. As respostas que esses homens precisam, as respostas que nós mesmos precisamos, elas estão em Jesus, o Senhor da glória. O governo de Deus está vindo ao mundo. É chegado o reino de Deus. É chegada a teocracia, o reino de Deus governando com todo o seu poder. Quantos creem? Isaías, capítulo 9, se puder projetar também, 1 e 2, fala isso. Na verdade, é a anunciação de um reino, desse reino que está chegando com toda a sua força. A anunciação de um reino que vem para se contrapor toda a opressão, a todo o desespero, a toda a tristeza e aflições que estamos vivendo nesses últimos dias. Isaías capítulo 9, versículo... Pode pular para o 2, por favor. O povo que andava em trevas viu grande luz. E os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Viu um povo que habitava em trevas. Hoje, as nações e os povos estão habitando em trevas. Mas eis que diante dele a palavra diz, viviam na região da sombra da morte, mas lhes resplandeceu uma luz. Quem é essa luz? Senhor Jesus Todo-Poderoso. Versículos 6 e 7. Vou contar até 3 e vocês vão ler juntos a anunciação desse reino poderoso que subjuga todo o reino das trevas, que subjuga todo o reino de Satanás. Amém? 1, 2, 3. Aleluia. Glória a Deus. Se quiser pode aplaudir o Senhor. E ficam tudo me puxando para a briga, né? Uhul, não sei o quê. Aí vai pedir para aplaudir, aí vocês me quebram. Bom, porque a penúltima praga, né? Eram trevas, era escuridão total. E por que isso tem a ver conosco? Porque naquele episódio ali, aquele momento antecedia a um grande e último evento em relação à história de Israel. Primeiro viria a mortandade dos primogênitos do Egito, todo mundo conhece bem isso, e depois viria o livramento do povo, a libertação total de Israel, o povo saindo do Egito, sendo liberto da escravidão total de Faraó, libertando as suas famílias daquela escravidão, indo a encontrar a terra prometida. Na verdade, isso aqui é uma figura daquilo que nós estamos vivendo nesse tempo atual. Porque nós estamos vivendo um tempo muito importante, irmãos. Nós precisamos abrir nossos olhos. É um tempo de muitas decisões. É um tempo que precede a nossa saída também do Egito para chegarmos a Canaã espiritual, a terra prometida, os céus que o Senhor nos prometeu. Quantos querem chegar aos céus aqui? Falta pouco, irmãos. Falta pouco, nós estamos diante de grandes eventos que, na verdade, apontam para isso. Nós estamos num tempo das decisões mais importantes desses últimos dias, que a palavra classifica como princípio das dores. E ela também nos adverte, ela fala que nós devemos estar apercebidos quando essas coisas estiverem acontecendo. Fala para mim, o que tem acontecido de absurdo é ou não é sinal do tempo? O que vocês acham? Sim ou não? Precisamos estar apercebidos. Quero concluir olhando para o verso 26 de Êxodo 10, quando Moisés, diante de Faraó,
ele dá uma resposta, ele fala, também os nossos rebanhos irão conosco, e nem uma unha ficará. Ok? Vou repetir aqui. Vou falar também, os nossos rebanhos irão conosco, e você vai falar a parte B. Ok? E também os nossos rebanhos irão conosco. Essa unhazinha está fraca. Tem que ser unha mais. Vamos lá? E também os nossos rebanhos irão conosco. Está melhorando. Agora pensa você diante do seu adversário. Pensa você diante dos seus inimigos, ou do inimigo da nossa alma. Pensa você diante do secularismo que está envolvendo as pessoas, as nações, tem trazido frieza. E você vai falar essa frase agora com toda contundência. Amém? Assim como Moisés estava ali diante de Faraó, você vai falar agora com toda contundência. E também os nossos rebanhos irão conosco. Amém. Isso quer dizer que nada nosso, irmãos, nada nosso deve pertencer nem a Satanás e nem ao mundo. Que não há nenhuma negociação com as trevas. Não há nenhuma negociação com o inimigo, com Satanás. Nós não podemos deixar nada para ele. Interessante essa passagem. É que Moisés, mesmo na escuridão, porque a luz ainda não havia chegado lá. Eu nem sei se tem alguma passagem que diz depois onde as trevas foram dissipadas. Ainda não vi. De repente alguém pode me ajudar. Mas naquele momento ali, Moisés estava no meio do escuro, porque foi Faraó que pediu para Moisés ir até ele. Então ele saiu da terra onde estava o israelita e foi para a escuridão. Só que mesmo na escuridão, Moisés ele não oscilou. Ele não negou os seus princípios. Moisés não negou a sua identidade nem a sua filiação. Tem muitas pessoas hoje que em meio ao caos, tem muitas pessoas hoje que em meio a circunstâncias adversas, tem muitas pessoas hoje que em meio a uma escuridãozinha, viu? Está escuro, ninguém está vendo. Elas estão negociando seus princípios, elas estão negociando a sua filiação e a sua identidade em Cristo Jesus. Tem muita gente que diante das crises estabelecidas, né? Crises sociais, familiar, crise de desemprego, sei lá, tanta crise que a gente passa, tanta angústia, né? Muitos de nós chegamos aqui tão arrumadinhos, tão bonitinhos, mas ninguém sabe o que se passa dentro do outro, aquilo que você passou hoje, aquilo que você passou durante a semana. E aí, muitos, nesse tempo, acabam negociando, mas Moisés não fez isso. Moisés rompeu totalmente com o Egito, nos dando assim uma direção, nos dando um exemplo de que nós devemos abandonar o secularismo, de que nós devemos abandonar a apostasia, de que nós devemos deixar o esfriamento espiritual para servir a Deus, irmãos, com toda a devoção. O Senhor é bom, é tempo de buscar o Senhor, ainda quando se pode o achar. Esse é o tempo de buscar o Senhor, esse é o tempo de nós nos voltarmos para Ele. Precisamos deixar o secularismo, precisamos deixar o mundanismo, os enganos de Satanás, mesmo em face às crises. Eu uma experiência legal essa semana com uma pessoa que ela me ligou e falou para mim, olha, tem uma pessoa que eu trabalhei na política, não estou envolvendo política, tá? Não, nada a ver, mas pode ser pertinente. Eu trabalhei para ela uns anos atrás e agora, com esse movimento todo que está tendo aí, ela está querendo me dar um dinheiro daquele serviço que eu fiz para ela lá atrás. O que você acha? Aí eu instruí, falei, eu acho que você não deve pegar. E ela falou, não, eu também estava pensando nisso. Vou dar uma resposta para ele. Vou falar para ele que até aqui o meu Senhor tem me ajudado e nada tem me faltado, aleluia. E ela respondeu àquela pessoa, irmãos, tempo de trevas, mas nós precisamos ser luz. Amém? Precisamos nos posicionar devidamente na luz. Nada pode nos tirar disso. Você não pode se calar em relação a isso. Nós precisamos resplandecer em meio às trevas, assim como aconteceu com Moisés. Nós temos o direito de sermos livres, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos comprou com seu precioso sangue.
Nós temos o direito de termos nossas emoções curadas em Cristo. Amém? Nós temos o direito de uma vida plena no Senhor, uma vida restaurada. Por isso, você precisa acender a luz. Você precisa tirar a sua vida do escuro. Porque você, meu irmão, minha irmã, você foi feito para brilhar a luz do Todo-Poderoso. Amém? Fala, eu vou acender a luz. Eu vou tirar minha vida do escuro. Fala com força, eu vou tirar minha vida do escuro. Eu fui feito para brilhar a luz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu estou terminando. Mateus capítulo 5, versículo 14. Só para a gente terminar. Uma passagem muito conhecida. Fala que vós sois a luz do mundo. Quantos aqui são a luz do mundo? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. O mundo, conforme eu falei, ele está perdido. E nós somos a habitação de Deus. Jesus habita dentro de nós. Jesus morreu, ressuscitou e rasgou o véu que nos separava de cima a baixo, para hoje fazer morada dentro do nosso coração. O Senhor é bom demais. Simbolicamente, aquela luz ali do Êxodo era uma luz também passageira, uma luz temporária. Era uma luz natural, simbólica para os nossos dias atuais, de que hoje nós somos a habitação de Deus e nós precisamos brilhar com a luz de Deus. Precisamos brilhar com a luz de Deus porque tem pessoas que estão cegas, porque tem pessoas perto de nós que elas estão indo para o inferno. Pessoas queridas, amigos, vizinhos, estão sem Cristo. A palavra diz, lá em 2 Coríntios, precisa abrir, 2 Coríntios 4:4, que o Deus desse século cegou o entendimento dos gentios, para que não lhes resplandeça a glória de Deus, do Evangelho de Deus. Cegou o entendimento das pessoas, cegou a visão das pessoas para que Cristo não possa as alcançar. Mas uma coisa é interessante, que muitos de nós também aqui, estou falando do mundo, mas muitos de nós que dizemos nos cristãos estão se perdendo. Muitas pessoas estão se perdendo. Muitos ministérios estão se perdendo. Muitas pessoas de Deus, muitos homens, muitas mulheres de Deus, pessoas que começaram até bem uma carreira cristã. Nós vemos muitos jovens, graças a Deus, a maioria dos nossos jovens hoje tem sido incendiados por esse mover de Deus atual. Mas existem ainda alguns jovens, alguns casais, que poderiam estar brilhando muito mais, mas a sua luz está ofuscada. Muita gente de bem, de potencial, continua com a sua luz ofuscada, sua visão embaçada, sua vida espiritual também oscilante, problemas com a família, pessoas que têm se perdido, pessoas que têm fazendo coisas em oculto, pessoas que têm articulado coisas nas trevas, coisas que de repente seu pai não vê, coisa que de repente a sua mãe não vê, coisa que de repente seu pastor não vê, coisa que de repente seu marido não vê, mas Deus vê. E Deus é luz e nele não há variação. Você precisa voltar a brilhar. Se você não brilha, a luz de Jesus, você precisa brilhar. Mas se por acaso, por alguma coisa, por alguma circunstância, por algum pecado, isso se apagou, você precisa voltar a brilhar antes que a luz se apague. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? E interessante que antes que a lâmpada se apague, né? Tem várias passagens bíblicas que nos dão uma advertência sobre fazer algumas coisas antes que
a lâmpada do Senhor se apague. Ou seja, precisamos acordar. Ou seja, precisamos despertar antes que a lâmpada se apague de vez. Antes que a luz se vá, meu irmão, minha irmã. É tempo de acordar, de despertar. Existem algumas advertências, conforme eu falei. E é interessante falar sobre a lâmpada, já estou terminando. É que ela é um símbolo da luz. No tabernáculo, sei que vocês sabem, a lâmpada deveria permanecer acesa continuamente. Ela não podia se apagar. Em 2 Samuel 22, 29, não precisa abrir também, está escrito que o Senhor, Ele é a nossa lâmpada e Ele derrama luz nas nossas trevas. Essa lâmpada continuamente acesa, que a Bíblia fala o tempo todo, ela aponta para Jesus, porque Jesus, numa ocasião especial, em João 8,12, ele diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus é a nossa luz, meus irmãos. Jesus precisa brilhar. Nós precisamos sair do campo da inércia, da mornidão espiritual, da frieza, da apatia. Quando Cristo dirige o nosso viver, Ele traz à tona tudo que está desarrumado. Jesus é luz. Ele traz à tona tudo que pode estar comprometido. É possível que existam coisas em nossas vidas que estão desordenadas e elas podem comprometer essa vida na luz. Eu não sei o que é, mas eu sei que você sabe o que é. Eu sei que você sabe o que Deus está falando com você nessa noite. E na luz de Jesus, a gente pode ver defeitos, né? Pode ver nossas imperfeições, aquilo que nós não vemos no escuro, e corrigir a tempo. Amém? A palavra diz sobre que nós podemos ficar presos em duas coisas: pecado ou embaraço. Então é preciso acender essa luz, essa lâmpada, para saber em que de repente nossos pés estão presos. Será que eu estou em pecado? Será que é algum tipo de embaraço que me impede de fluir no Senhor? De que a luz de Deus possa fluir em mim? Quando Cristo dirige o nosso viver, Ele nos conduz no caminho certo. A palavra de Deus diz que a palavra dele é luz para o nosso caminhar e lâmpada para os nossos pés. Ou seja, é ela que nos guia. Quando a palavra de Deus, quando Jesus te guia, quando o Espírito Santo te guia, você jamais será confundido. Pode ser a treva que tiver, o caos que tiver, mas se o Senhor é a tua âncora, se o Senhor é a tua rocha, você jamais será confundido. Pode passar o que você passar. Tristeza, aflição, luta, perseguição, você jamais será confundido, porque o Senhor é a rocha da tua salvação. Ele é a tua luz. E quando Cristo dirige o nosso viver, serve também para iluminar a outros. Conforme nós vimos o exemplo aqui de Moisés, a palavra de Deus fala em Filipenses 2,15 que devemos resplandecer como astros no mundo, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração perversa e corrupta. Mas ela diz que nós devemos resplandecer como luzeiros no mundo. O que tem ocultado a luz de Cristo na sua vida? O que tem feito você se perder? O que tem feito as pessoas que estão próximas a você se perder? Pessoas que estão à beira do abismo, onde a sua vida deveria ser uma referência para elas, onde a sua vida deveria ser um norte, ser uma bússola. Nós devemos cuidar, irmãos, para que a luz de Deus ela não se apague em nossa vida, amém? Não se apague em nossa vida, não se apague na vida da nossa família. Nós devemos nos orar, não só orar, mas nós devemos também nos posicionar para que a luz de Deus também não se apague em nosso país, em nossa nação. Eu quero orar por você, que eu sei que você entendeu o recado de Deus. Essa palavra me pegou também um tempo atrás, onde eu vi que eu precisava me posicionar também.
de ouvir que eu precisava largar algumas coisas que impediam uma fluidez do Espírito Santo na minha vida. E eu quero orar por você, que se sente assim. Olha, ali estava o Egito inteiro em trevas. O Egito inteiro, imagina, aquela terra toda. Todavia, havia um pedacinho de terra onde habitavam os hebreus, onde em cada casa havia luz. Naquela escuridão total. Mas se você olhasse um pouquinho no mapa ali do Egito, você havia ao norte uma luz. A terra onde habitava o povo de Deus, a terra bendita, terra do Senhor. A igreja foi chamada para iluminar em meio às trevas, irmãos. Mesmo em meio a esse caos, nós podemos influenciar sem sermos influenciados. Amém? Curve a tua cabeça. Reflita nisso que nós falamos. Reveja exatamente onde você está. Onde você está? Onde você parou, né? Onde a luz parou de refletir? Quais são as coisas obscuras que têm te atrapalhado, que têm impedido? É tempo de voltar para o Senhor. Ele está dando esse tempo para a gente, por causa das suas muitas misericórdias. Senão há muito tempo já nos teríamos nos perdidos. Acende uma luz e deixa brilhar a luz de Jesus, que brilha em todo lugar. Tu não podes te esconder, tu não podes te calar diante da necessidade. Acende uma luz na escuridão. Como pois invocarão aquele em quem não crerão? E como crerão naquele de quem não ouvirão? E como ouvirão se ninguém lhes prega? Formosos são os pés dos que anunciam a paz, as boas novas de Jesus. Vamos declarar, acende uma luz. Vamos declarar isso ao Senhor. Deixa brilhar a luz de Jesus, que brilha em todo lugar. Tu não podes te esconder, tu não podes te calar diante da necessidade. Acende uma luz na escuridão. Vocês podem declarar isso? Acende uma luz, vamos lá? Acende uma luz e deixa brilhar a luz de Jesus.
que brilha em todo lugar. Tu não podes te esconder, tu não podes te calar diante da necessidade. Acende uma luz na escuridão. Aleluia, Senhor. Quantos querem essa restauração do Senhor? Quantos precisam dessa restauração? Nós precisamos, irmãos. Nós precisamos nos permitir ser canais de Deus para que Deus brilhe a sua luz através de nós. Eu queria chamar você aqui à frente. Você que necessita, você que precisa. Eu preciso muito que a luz de Deus brilhe. Preciso que a luz de Deus invada meu coração o tempo todo, para que não me corrompa no meio dessa geração. Eu quero chamar você que de repente esfriou do seu caminhar. Você que percebe que a luz de Deus não está tão intensa na sua vida. Você que de alguma forma tem se corrompido, fazendo coisas que só você e Deus sabe. Deus conhece teu coração. Deus quer te restaurar nessa noite, amém? Deus quer te restaurar. Vem aqui à frente, vamos orar. Queria que você saísse do teu lugar. Vamos ficar de pé. E você que necessita dessa luz, você que precisa se posicionar contra as trevas, pode vir, não tem isso, pode vir. Você que em meio à angústia, em meio às aflições, acabou negando o nome do Senhor. Muitas das vezes nós fazemos isso. A verdade é que nós não queremos, mas acabamos fazendo. Às vezes por uma situação ou outra você mentiu. Às vezes por uma situação ou outra você enganou. E a luz de Deus se apaga. O Senhor não quer isso, o Senhor quer brilhar intensamente. Às vezes você já perdeu a referência da sua autoridade, perdeu referência de pai, de mãe, perdeu referência de discipulado. Sai do teu lugar em nome de Jesus. É tempo de restauração. Isso, pode sair, nós vamos cantar de novo. Enquanto estivermos profetizando essa canção é uma profecia a teu respeito, a meu respeito. Você pode sair do teu lugar. Isso, se você de repente está com alguém que você trouxe, quiser ajudar essa pessoa, sabemos que é difícil porque é uma guerra sairmos do nosso lugar, mas Deus quer reacender lâmpadas aqui nessa noite, em nome de Jesus. Acende uma luz e deixa brilhar a luz de Jesus, que brilha em todo lugar. Tu não podes te esconder, tu não podes te calar diante da necessidade. Acende uma luz da escuridão. Acende uma luz e deixa brilhar a luz de Jesus, que brilha em todo lugar. Tu não podes. Nós não podemos nos esconder. Nós não podemos nos calar. Podes te calar diante da necessidade. Acende uma luz da escuridão. Em nome de Jesus, Senhor. Ó Deus, Tu és luz, Tu és a luz. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Ó, Senhor Deus.
Exaltado é o seu nome, Senhor. Toda a glória sejam dadas a Ti, porque Tu és o Rei, Tu és o Senhor. O Senhor é aquele que contempla cada coração aqui. Em nome de Jesus, Irmãos que não tiveram vergonha, Senhor, abençoa seus filhos. de se expor a Ti, de se expor à Tua luz. Irmãos que não estão tendo vergonha de confessar a Ti, Senhor, que a lâmpada está se apagando. Te damos graças por eles, porque aos humildes o Senhor manifesta a Sua graça, Senhor. Nós cremos que, pelo Teu poder, Tu vai restaurar cada coração aqui, Senhor. Tu vai restaurar a fé dos Seus filhos, ó Deus, mesmo diante de embates espirituais, meio diante de dificuldades, Deus, meio diante essas trevas que permeiam o mundo. Eles vão sobressair como luzeiros, Pai, em nome de Jesus, porque a Tua glória vai resplandecer sobre eles. Aleluia. Amém, Jesus. Em nome de Jesus, eles vão superar obstáculos, Senhor. Renova a fé para que superem obstáculos, que esse dia seja um dia marcante, seja um marco na vida de cada um deles, Pai, de não retrocederem, Pai, em nome de Jesus, e manterem acima de tudo a fé e a esperança diante de Ti, Senhor, porque Tu és a nossa esperança, Tu és o nosso Senhor, e nós reinaremos contigo, Senhor, e veremos todos os nossos inimigos debaixo dos Seus pés. Amém, Jesus. Tu és poderoso, Tu és fiel, Senhor. Toma cada vida aqui, Senhor, nas Tuas mãos, Pai, que sejam consolados por essa palavra, sejam edificados por essa palavra, sejam animados por essa palavra, Senhor, e façam a diferença na sua presente geração, para a glória, louvor e exaltação do Teu nome, Senhor. Amém, Jesus. Amém, amém. Quantos podem dizer amém? Aleluia. Quantos podem aplaudir o nome do Senhor? Exaltado é o Teu nome, Senhor.